Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E que legal que estamos conseguindo! Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, o mundo inteiro está assistindo podcast Os Notáveis. Hoje, aqui ao meu lado está o Giovanni Pereira, isso mesmo. Gente, você que está aí nos acompanhando, que sempre é telespectador, que sempre assiste, né, as entrevistas aqui, os bate-papos, vamos dizer assim, do podcast, você sabia que aqui em Brasília de Minas tem um mistério que ronda no ar? É uma pergunta que não quer calar. Onde está Ameriquinho? É isso mesmo, Giovanni? Exatamente. Muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui contando uma história do seu irmão. Na verdade, é uma história que tem tudo a ver. Você, sua família, envolve toda a sua família. Afinal, sua mãe sofre há muito tempo, seus pais, né? Sofrem há muito tempo com a ausência do Ameriquinho. Já são mais ou menos quantos anos que aconteceu o sumiço, o desaparecimento do Ameriquinho? Primeiro eu quero te agradecer e a todos os ouvintes, né, telespectadores que estão mundo afora, e dizer que esse caso foi um caso ocorrido em 29 de abril de 1980. 80, mais de 40 anos. 43. Né? 43. Eu sou de 81, então com 42, então é isso mesmo, 43. Exatamente. Olha só, gente, o Ameriquinho é o irmão do Giovanni. Eu vou até pedir o Giovanni para mostrar aqui a foto ali para o pessoal ali. Pode mostrar ali? Isso. Esse é o Ameriquinho. Ele desapareceu e essa história você vai ficar sabendo aqui. Durante o nosso bate-papo também, eu vou estar mostrando aqui alguns jornais que na época relataram. Pode deixar aqui, pode deixar a foto dele aqui. Alguns jornais que relataram, inclusive a Rádio Globo, né, relatou esse caso. Gente, é um mistério, assim, que pode-se dizer que dá até para fazer um filme a respeito desse desaparecimento, que é uma coisa que ele não deixou pista, não deixou rastro, enfim, vocês vão ficar sabendo. Antes de começar essa história desse mistério, né, do desaparecimento do Ameriquinho, se você não incomodar, Giovanni, eu vou pedir você para tirar aqui um versículo, que eu sempre começo o programa. Dá para ler? Vê aí como é que tá a letra. Tem alguns que estão apagados. Se tiver ruim, dá para ler não? Dá não. Pra mim tá difícil. Deixa eu ver como é que tá aí. Tem uns que estão apagados. Ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Essa foi a sua, hein? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém. Que Amém. Legal. Eu costumo fazer aqui, você já é telespectador, né? Você já sabe como é que é. Isso. Antes de conhecer a história do Giovanni, automaticamente a história do desaparecimento do Ameriquinho, eu vou aqui agradecer os meus apoiadores rapidamente e a gente começa o podcast com essa história sensacional. Olha, eu agradeço aqui a MG Telecom, é a internet aqui do podcast Os Notáveis. MG Telecom, 100% fibra ótica, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. 998729866. MG Telecom. Agradeço a Drogaria Barbosa. É a drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria com o melhor preço. Ali na Coronel Sansão, ao lado da Prefeitura. 99207-9819 é o WhatsApp da Drogaria Barbosa. Major Supermercados, agora com 2 lojas em Montes Claros. Uma lá no Morrinhos, no bairro Morrinhos, e a outra no Alterosa. Olha, aqui em Brasília de Minas, no centro e no Alto Claro. 2 lojas em Montes Claros e 2 em Brasília de Minas. Major Supermercados, muito obrigado, Ivanderlene, Rogério e Vanessa. Soma Estrutura para Eventos. Tudo que o seu evento precisa, nós temos. Inclusive tendas de todos os tamanhos e vários modelos, viu? É isso mesmo, Soma Estrutura para Eventos. Aproveite e já contrate aí a dupla Alex e Rafael. 389-9822-5479. Agradeço a Pilar Materiais de Construção, Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela, na rua João Antônio, 549. Aqui em Brasília de Minas, na rodovia 202, 769, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, a Avenida Bias Fortes, 1200, aqui em Brasília de Minas. Centro Automotivo, Grupo da Elbras. Seu carro está dando problema, está dando trabalho? O lugar certo é
Centro Automotivo, o Grupo Taiobras. Eu costumo dizer, é Taiobras Baterias, assim que é conhecido. Grande Osmar. Olha, tudo para o conforto do seu carro. Josefina Palma, 451. Fone Zap 99929-3602 e 3231-1365. Sabe de um cara que tem uma história sensacional e é patrocinador aqui do podcast? É o Jova Som Sonorização. Esse eu tô fazendo de tudo para trazer aqui para contar a história dele também. Jova Som Sonorização, áudio profissional. 389-9942-6822. Ele sempre diz, qualidade não se compara, se conquista. Jova Som Sonorização. E agradeço Posto Panorama, combustível com qualidade, que tem a qualidade dos combustíveis combustíveis Ali na Praça Newton Veloso, número 148, Alto Claro, Posto Panorama, Joãozinho, Jomar, muito obrigado. Todos os meus patrocinadores vão estar sendo vinculados aqui no fundo, na televisão, e eu agradeço a todos. Vamos lá então, a gente já começou a falar um pouquinho dessa história que aconteceu há 40 anos atrás, há mais de 40 anos, há 43 anos atrás. O Ameriquinho, ele desapareceu. O Giovanni, ele tem mais detalhes, de todos os irmãos, ele tem mais detalhes do que aconteceu, do episódio. Você tem mais nitidez para lembrar, né, Giovanni? Exatamente. Hoje você mora em São Paulo? Moro em Osasco, São Paulo. Mas como é que foi essa questão aí do Ameriquinho? Eu sei que a gente conversa pelo WhatsApp. Olha, gente, o Ameriquinho... Isso aqui, ele tinha quantos anos, você sabe, Giovanni? Tinha 6 anos. 6 anos. Quando ele desapareceu, ele tinha quantos? Ele tinha 6 anos. 6 anos. Então essa foto foi na época, praticamente, né? Como é que aconteceu essa questão aí? E até hoje seu pai e sua mãe têm esperança de ainda ver ele entrando lá pelo portão, né? Exatamente. A gente vê muitos casos, né, de pessoas que desapareceram e voltaram depois de 40 anos, né? E por isso que eles não perdem a esperança. E tudo aconteceu numa manhã de terça-feira, do dia 29 de abril de 1980. A minha mãe saiu de casa, né, e para levar um irmão mais novo no médico. E sempre é aquilo que a mãe fala: fica aí, não sai, não acompanha ninguém, fica aqui em casa. E a gente pensa que é chatice da mãe, né? A gente pensa que é chatice, a gente não ouve, né? E também a gente é criança, né? A gente quer a aventura, a gente quer sair, né? Vai para algum lugar diferente e tal, aqui, né? Aqui a gente saía muito pro Lajeado, cachoeira, né? Do Tigre. Exatamente, era a rotina da gente, né? Verdade. Eram os locais que a gente tinha para divertir, né? Tipo lazer. Porque naquela época não tinha celular, você não tinha um WhatsApp, você não tinha rede social. A alegria da gente era ir para esses lugares. Tomar banho no Rio. No Rio, né? Inclusive você foi agora recentemente. Não tem água, não tem mais nada. Não tem nada, passei lá para você. Acabou praticamente tudo. Então o caso do Ameriquinho foi assim: a minha mãe saiu, deixou ele em casa e encomendou para ele não sair. E ela foi levar o outro no médico. Quando ela voltou, ela percebeu que ele não estava. E eu não estava em casa porque eu fazia educação física às 6 horas da manhã. E nesse entremeio, um colega dele que chama Judim, né? Que chama Gidomar, o Judim. Falecido, né? Chamou ele para sair, para ir até a Fazenda Barreiro, né? E aqui próximo, gente, é uma média de 6 quilômetros? 6 quilômetros. 6 quilômetros daqui. E o pessoal era gente que era do convívio da gente, né? Os meninos lá, Bide, acho que você conheceu bem, Bide, Cid, né? Tem outro. Faustino, Aristides, né? Faustino era o pai deles. Era o caseiro lá, né? Exatamente. E eles foram até lá e a gente já tinha ido lá também, assim, algumas vezes, e o pessoal recebia a gente muito bem. Já era costume. Ir lá. Isso. Né? E inclusive na época, Patrick, não sei se você já ouviu falar, que o pessoal costumava criar pombo. Sim. Era um costume. Hoje em dia a gente sabe que é uma praga, né? Verdade. Pombo é uma praga. Verdade. Que dá até aquela doença que não tem cura, né? Mas nessa época era o costume da gente. A gente ia, vendia pombo, trocava por outro. Era uma diversão pra gente, sim. Né? Tanta gente, como aqui o pessoal dos matos ali, você lembra? O seu comando, inclusive, tinha um viveiro. O seu comando tinha um viveiro, aqui de Jalma, aqui. Então acho que eles foram nesse intuito. E lá tinha esses pontos. Tinha, tá. A gente já tinha ido lá comprar, às vezes trazia, né? Fazer aquela troca, né? Exatamente. E aí nesse dia ele foi e a minha mãe achou estranho a hora que ela chegou em casa, porque falou: mas cadê o menino? Falei para ele não sair e ele saiu. Mas eu acho que ela estava pressentindo aquilo. Por quê? Durante o dia
ficou aquela agonia. Porque ninguém nunca tinha saído de casa assim, demorado tanto tempo. E ele saiu cedo, né? Mas pra você ver, de 7 horas até umas 4 horas da tarde, que ela sentiu aquele... Eu acho que aquele impacto, assim, né, mais forte. E coração de mãe não engana. Não engana. Já tava, né? Não engana. Aí ela falou isso. Você poderia ir lá, falou comigo. Porque tá demorando demais. Ele não veio, o Ameriquinho não veio. Você vê o que aconteceu. São quantos irmãos, Giovana? A gente era 7 na época, sumiu ele. Depois nasceu mais um e mais 2 meninas. Então... Entendeu? 7, 8, 9. 9. A conta tem que fazer a conta. É menos e mais depois, entendeu? O Giovani, gente, aqui para quem é de Brasília de Minas, é irmão do Genils, do Getúlio que trabalha com a equipe de segurança, né? De América do DR, Você né? consegue falar o nome de todos? Você lembra? Consigo, sim. Eu acho que é bom falar, para não causar ciúmes aqui, que eu mencionei 2. Então, é Giovani, que sou eu, né? Eu sou mais velho. Aí tem Jorge, Genils, que é o terceiro, tem Gilmar, aí tem Ameriquim, que é o desapareceu, Getúlio, aí tem Danilo, e tem Marília, que é minha irmã, e Juliana, que trabalha aqui no São Henrique. Uhum. Ela foi minha colega. Foi seu Juliana colega? É minha colega. Então, e todos, nós somos filhos de Américo do DR, mais conhecido, né, meu pai? Até acabei esquecendo de perguntar o nome dos seus pais. Américo do DR, e a minha mãe chama Ana, a Ana era filha de João Butuca. Né? Seu pai trabalhou muitos anos no DR, Muitos anos aposentou no DR. Sua mãe que é parente de Carlinhos Mutuca? Exatamente, minha mãe meu avô era João Mutuca. Olha só, você falou uma coisa interessante, eu quero fazer uma pergunta assim bem pessoal, você já dá continuidade nessa questão aí de como que aconteceu. Você falou que tem os seus irmãos, nenhum faleceu. Não. Você tem esperança que o Ameriquinho esteja vivo? O seu sentimento. Como diz, né? Enquanto não tem a prova, assim, não tem corpo, né? Então a gente fica naquela esperança, né? Tanto eu, a minha mãe, e acho que os parentes também. Todo mundo tem essa esperança, né? E sempre a gente tem feito essas... tentando divulgar, né? Para não cair no esquecimento. Eu até tentei, gente, eu vou confessar a você que eu tentei, procurei alguns amigos meus que trabalha com fotografia, eu queria dar uma atualizada nessa foto aqui do Ameriquinho, que é a única foto que vocês têm, é essa, né? Você tem aquela outra. E aquela outra do jornal. Né? Eu tentei atualizar para ver como que o Ameriquinho esteja hoje, né? Estaria hoje, e eu não consegui. Porque talvez, dependendo da situação que aconteceu, talvez o Ameriquinho esteja vivo em um outro lugar, com outra família, porque existe também a possibilidade de ter sido raptado, exatamente, né? Então, ele pode ser que ele esteja vendo a gente e não saiba que a gente está falando dele. Porque, exatamente. Agora eu te pergunto, Giovani, se outra pessoa tiver pegado o Américo, como é que ele conseguiu registrar essa criança? Então, na época, até hoje acho que muitas vezes acontece de dar jeito, né? Burlar a lei, né? Porque na verdade ocorreu aí um crime, né? Se bem que esse crime já prescreveu, né? Já passou de 30 anos. Já passou, com certeza. 30 anos. Só que essa pessoa não deixou de cometer um crime, né? Ele não fez o que deveria ser feito, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu vou aproveitar a audiência aqui do podcast. Ameriquinho, eu tenho certeza que se você estiver nos assistindo, só de você ver essa foto, ver o Giovani aqui, lembrar da fisionomia, não tem jeito. Quando o sangue é do sangue, a alma, o espírito fala. Se você estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida a respeito dessa história que a gente está contando aqui, ou talvez você que conheça alguém parecido com o Giovani ou com o Ameriquinho, tenta entrar em contato com a gente. Existe uma mãe e um pai e irmãos que esperam a volta do Ameriquinho. Até mesmo porque, eu até interrompi o Giovani aqui, ele estava contando como é que aconteceu. Ele foi para o mato ali, o Barreiro, né? A Fazenda Barreiro, exatamente. E tal. E de repente, sua mãe sentiu falta. Eu quero chegar aqui nessa parte, daqui a pouquinho, onde vieram Corpo de Bombeiros, na época, o que mais? Batalhão de Choque de Belo Horizonte. Com cachorros farejadores, né? Cães farejadores. Isso. E não encontraram nada, vestígio nenhum. Mas nós vamos chegar aí. Então sua mãe sentiu a falta dele. Sentiu a falta dele e ela falou pra mim, não tem como você ir. Só que o pessoal até hoje comenta que tem onça nesses... Isso, tem isso comenta, também. Né? Comenta onça. Que tem. Imagina naquela época. Inclusive aqui próximo a onde eu resido, tem o Morro do Tigre, que é justamente que aparecia, né? Exatamente. As onças.
E aí a gente ficou assim, eu falei, mas como que eu vou, né? Aí eu chamei outra pessoa para ir comigo, né? Que era até Djalma, né? Que é colega da gente. Sim. Mas, Patrick, mas parece que o dia que tem que acontecer, não tem como você evitar. Verdade. Porque eu fui até o São José, aqui no Faustino, que dá mais ou menos, passando Lajeado, né? Acho que você Lajeado, conhece. sim, ali em Magno, ali. Passando Magno. aqui por Zé Bicudo. Exatamente, né? Aí a gente foi até lá, e chegando ali no arame, aí Djalma falou, ó, eu acho que ele tá lá, eu acho que ele vai ficar lá, e o pessoal lá é gente boa, e eles tratam a gente bem, amanhã ele vai estar em casa de volta. E mesmo a mãe de Djalma também falou com a gente, e realmente eram pessoas boas, né? A gente não tem nada que desabone a credibilidade deles, né? Independente do que aconteceu. E aí a gente voltou para trás. Mas o dia que tem que acontecer, não tem como a gente mudar o destino. Aí a gente voltou. Aí a minha mãe sentiu que aquele negócio ainda estava errado. Entendeu? Aí mais tarde, lá para as 10 da noite... Nossa, já tinha chegado à noite. Já chegou à noite. Já era 10 da noite. Imagine você... Gente, a gente tá falando de situação de 40 anos atrás, não é hoje que uma pessoa desaparece, eu vi ele ali, aí a internet ajuda bastante, né? Ajuda a encontrar as pessoas. Outro dia mesmo, tava a foto de uma menina desaparecida, tá lá em Luislândia, ela tava lá, e daqui a pouco já chegou um áudio, chegou um vídeo e tal, pronto, encontrou. Exatamente. A gente tá falando de 43 anos atrás, a comunicação era muito difícil, né? Muito difícil, a cidade não tinha nenhuma rádio, né? A rádio que pegava aqui era a FM de Montes Claros, Educadora, sim, 97, vai ser 94, se não me engano. E a maioria das rádios de Rio de Janeiro e São Paulo, né? E rádio AM. AM, Zé Bétio, isso. Oswaldo Betil, isso. Rádio Globo do Rio, né? Que a transmissão comunicação era muito difícil. Era muito difícil. E a minha mãe, ela pressentiu. Ela falou, às 10 horas da noite, ela falou assim, isso está errado. Eu vou lá agora. Lá no Barreiro? Lá no Barreiro, vou lá agora. É o desespero da mãe, né? E aí ela me chamou, que a gente sabia o caminho, que ela não sabia. Aí foi eu, meu tio e a minha mãe. E a gente chegando com lanterna? Não tinha fósforo, nem lanterna não tinha. A gente sabia o trilho, né? Que tava lua, lua dá pra você ver mais ou menos o rumo, né? Luar. Aí a gente chegou lá e chamou o caseiro lá, Faustino, né? E ele saiu. Aí ele comentou, a minha mãe, eu vim buscar o menino, porque o menino não chegou lá em casa. E aí ele falou assim, não, mas o menino já foi. Só que aí minha mãe começou a chorar. Mas como que ele foi e não chegou lá? Né? Aí veio aquele desespero, entendeu? Aí ele, acho que para poder tentar consertar naquele momento, que acho que ele viu a situação complicada, ele falou, não, ele está aqui, só que ele não estava lá. Ele chegou a falar? O Faustino falou? Ele falou, não, ele está aqui. Eu acho que sim, para tentar... Dar uma acalmada, né? Ele viu que a situação tinha saído de controle, né? Porque como que o menino sai e não chega? Quem foi a última pessoa que viu ele? Foi o Judim? O Judim, eles viram ele saindo, né? Tipo assim, o Judim ia dormir lá na fazenda. Ah, tá. E falou para ele, ó, você vai, eu vou ficar aqui. Então ele mandou ele seguir o caminho, né? Eles passaram o dia lá, e quando foi mais ou menos às 4 horas da tarde, segundo o Faustino, o Ameriquinho queria vir embora. E o Judim queria ficar. Entendeu? Aí o Judim falou pra ele ir. Falou, ó, segue aí, ó, vai seguindo que você vai chegar lá. Só que tem muita bifurcação, né? Até eu me perco de vez em quando aí nesses matos aí. Eu queria ir no Lajeado outro dia, eu me perdi. Exatamente, tem trilhos, né? Trilho de gado. E muito parecido, muito né? Muito parecido. Trilho de carroça, né? E ele tinha 6 anos. Tinha 6 anos. Então houve uma dificuldade. E aí o Faustino, quando viu o desespero, aí ele se prontificou a vir ajudar, procurar. E quando a gente veio, a gente saiu da fazenda e começou a fazer o percurso de volta. Né? Porque ele já não estava lá, tinha que procurar ele, né? A gente gritava, depois que saiu assim 1 quilômetro mais ou menos, gritava para ver se ele estava ali em algum lugar. Ameriquinho! Aí dava aquele eco, Ameriquinho! Nossa, eu tô até imaginando aqui. Que ali na cachoeira é assim, sim, né? Sim. Com as pedras e o vale em si, né? Ameriquinho! Vocês não viram um rastro, nada? Então, a gente chegou mais na frente, num local que tinha areia, a gente riscou fósforo e viu que ele tinha passado, ele usava conga. Naquela época tinha umas congas que era moda a gente usar, né? Era tipo um quichute? Tipo um quichute. Assim. Era o que a gente tinha na época, né, disponível.
e ele passou, e tava o rastro dele que ele voltou. Entendeu? Então, peraí, só para eu entender. É porque aqui, gente, para quem não é de Brasília de Minas, quem é de Brasília de Minas já sabe o local onde a gente está falando. É porque existe uma possibilidade, se ele tivesse seguido adiante, de sair lá no asfalto. Exatamente. Né? Existe essa possibilidade. Então ele não foi para esse sentido. Não, eu acho. Pelos rastros. Pelo rastro, eu acho que ele foi. Ah, ele foi. Porque ele saiu da fazenda e veio fazendo o caminho de volta para a cidade. Só que ao invés dele vir para o caminho que ele tinha ido, ele saiu em outros caminhos que acredito que deram acesso ao asfalto. O asfalto vai para Montes Claros, vai para Montes Claros. E o dia que tem que dar errado, eu acho, ele poderia ter saído no Alto Claro. Entendi. Né? Pra gente que tá aqui, você sabe, sim, né? Ele poderia ter saído no Alto Claro errado, né? Aí você no Alto Claro tava em casa, né? Mas eu acho que ele saiu voltando para Montes Claros. Pra sentido Montes Claros. Exatamente. Aí vocês procuraram, ficaram ali à noite procurando. E aí, naquela Não, noite? Aí aquela noite a gente viu o rastro, voltou. O que tinha para fazer já foi aquele desespero, né? De uma criança que tinha desaparecido. A gente foi tinha uns parentes da gente que moravam aí próximo, São José. Na verdade, vocês nem dormiram nessa noite. Aí não dormiu mais. Aí não teve mais notícia. Aí tinha que esperar outro dia para tomar a providência e, inclusive, fazer o boletim de ocorrência, né? Que tem que estar. Até isso era difícil. Não, mas não foi tanto, não. Foi não, né? O empenho foi até grande na época. Que né? legal. Acho que deu depois dos 24 horas, parece que tem que dar as 24 tem que horas, esperar, né? Isso. Aí passou as 24 horas, né? Que já ia ser às 7 horas da manhã do outro dia, né? Aí o dia claro. Aí a gente fez a ocorrência, né, lá na delegacia, e aí encaminhou-se os procedimentos, né? E aí no outro dia todo mundo saiu para esse mato aí para procurar. Aí depois que juntou muita gente. Depois que correu a notícia, cidade afora, né? Aí foi um passando pro outro, aí como meu pai trabalhava no DR, né? Aí teve um empenho muito grande lá do DR, o engenheiro do DR, né? Liberação de carro, o pessoal, né? Porque você tem que parar o que você está fazendo para fazer outra coisa, né? E a prefeitura também teve um empenho muito grande na época de Dr. Zé Oliva, entendeu? Arrumar aquele caminhão aí cheio de gente, tinha mais de 300 pessoas, mato afora. Você ia e encontrava gente voltando, que já tinha ido, entendeu? E fazia aquele caminho cruzado, ia para lá, ia para cá. Tentava ir no percurso que ele andou. Exatamente. Olha só, gente, para vocês terem uma ideia, assim, dentro de 6 quilômetros, mais de 300 pessoas ali dentro, se torna até como procurar, dá até para achar uma agulha no palheiro, se for o caso de procurar, né? Exatamente. Assim, são muitas pessoas envolvidas aí. Diante disso, vocês não tiveram êxito nessa busca, aí vieram pessoas de fora. Vieram pessoas de fora. Aí dado... Departamentos. Dado a falta que a gente teve, assim, de... Né, não conseguir, né, tipo assim, pista mais clara, né? Aí teve que buscar, né, o engenheiro do DR, juntamente com o prefeito da época, era o Dr. Zé Oliva, teve um empenho muito grande para trazer... teve que se deslocar de Belo Horizonte para cá uma equipe do batalhão de choque, que para você ver que hoje em dia é difícil, imagina naquela época, né? Mas conseguiram. Conseguiram. Né? Você deslocar 500 e poucos quilômetros, 560 quilômetros parece, para chegar até aqui, né? 500, isso mesmo. E fazer esse trabalho, né, de campo, né, ir até o local. Os bombeiros vieram. E os bombeiros vieram também, acho, de Montes Claros. Veio helicóptero na época? Helicóptero não veio. Não, né? Não, acho que era pouco acessível na época. Não, né? era bem difícil. Até para a polícia lá em Belo Horizonte mesmo, eu acho que era pouco. Então teve todo esse trabalho, eles vieram, ficaram aí uma semana, né, fazendo todo dia, ia lá em casa, deu aquela atenção, né, a polícia militar, né, os policiais daqui de Brasília, né, que a gente não pode esquecer, eu lembro muito bem, Natal, era Felipe Soldado, isso, né, o empenho deles, né, se dedicando àquilo, né. E nesse meio tempo aí, enquanto vocês procuravam, vinha gente de fora, o povo de Brasília procurando, vocês naquela esperança... Você e sua família, o que vocês pensavam? Onça pegou? O que vocês imaginavam? Alguém raptou ele saiu no asfalto, alguém levou ele embora? O que passava na cabeça sua? A gente ficava esperando assim, ele saiu, ele tá ali em alguma casa e próximo vai voltar, né? Aí quando veio os cães, a gente ficou achando, se onça pegou, vai achar, porque o cachorro faro é apurado, Com né? certeza.
foram apurados os cães adestrados, né, da polícia. E a gente ficou naquela expectativa. Pode ser que onça pegou, aí vai achar a roupa, alguma coisa o vai sapato, achar, algum né? Vestígio. Algum vestígio, mas não achou nada, entendeu? Aí a gente fica, muitas pessoas no intuito de ajudar, né? Dava muitas pistas, mas tinha muitas pistas que não chegava a lugar nenhum, não era nada daquilo. O menino tinha 6 anos, teve gente que dava notícia de um menino de 16, entendeu? O menino era branco, aí vinha um moreno, não batia as cores, né? Entendeu? Era desencontrado. Era desencontrado. E cair dentro de um buraco, alguma coisa, vocês pensaram isso? Então, mas no caso, os cães tinham achado. Achavam, né? Os cães tinham achado. Gente, tudo que a gente imaginar não tem jeito. Eles tinham uma solução, vamos dizer assim. Onça comeu? Então tem um vestido, os cães vão achar. Caiu dentro do buraco? Os cães vão achar. E aí, quando vocês viram que nem os cães conseguiram encontrar? Então, aí foi chegando uma semana, né? Porque ele tem um prazo deles também, né? Tem um prazo deles fazer a missão deles, né? Aí eles ficaram uma semana, aí eles tiveram que voltar para Belo Horizonte, né? Só que ficaram torcendo para encontrar e tudo, né? Mas nada. E a gente continuou. O pessoal continuou. Muita gente assim continuou. Tinha muita gente que tinha cavalo. Aí a pessoa saía, ia... Esses fazendeiros, pessoal, tudo. Porque assim, sumiu naquele local. Mas existe um raio, né? Pra lá, pra cá, pro leste, oeste, entendeu? Então aquilo se tornou... daqui até lá, se tornou 12, 15, 20 quilômetros, entendeu? Então nesse raio... Se ele tivesse sentado dentro de uma gruta, que aí tem muita pedra, os cães encontravam, né? Encontravam também. E a gente acha que alguém raptou. Ele pode ter saído no asfalto, alguém pode ter pegado, né? Criança. Exatamente. Pode até ter iludido ela, não te levo, né? Vou te levar lá pro seu pai, né? E pode ter acontecido isso. E uma coisa que eu estava olhando, Patrick, que é interessante a gente comentar, no Brasil some 183 pessoas por dia. Por dia? Por dia eu estava olhando. Atualmente? Atualmente. Então, assim... Mesmo com tanta informação? Mesmo com tanta informação. Dá quase 70 mil pessoas, né? Porque 365 dias, o ano. Então, são mais ou menos a média de 183 pessoas por dia. E por vários motivos, né? Maus tratos, ilusão hoje em dia de internet, né? Rapto, sequestro. Todo tipo de... Mas... Naquela época, esse caso aqui chamou a atenção. Por ser uma época assim que a comunicação era pouca, os meios de comunicação eram poucos, e de repente uma criança de 6 anos desaparecer sem deixar rastro. Gente, e vou te falar uma coisa. Pelo que Giovanni está falando aqui, não foi falta de procurar, não. Porque muita gente envolveu. A cidade inteira se mobilizou. Exatamente. Procurando aí nesses matos aí afora, seguindo o rastro. E... é um mistério. Como foi um caso, esse mistério aconteceu, aí muita gente, a gente fica atrás do mistério, só quer descobrir, né? Até para ser um herói, nossa, eu consegui desvendar aquele mistério ali. Com certeza. Né? E o empenho foi muito grande, se você andasse no mato... Eu, por exemplo, eu era irmão, eu tinha que conviver com a situação da perda, né? E participar, consolar a minha mãe, meu pai para lá, um para lá, outro para lá, né? Que a gente que era conhecia a feição dele, né? Para ele não se perder também, né? De repente tá ali, não é aquele, ir um para um lado, outro para o outro. Então a gente com 12 anos, a gente teve essa missão também de partir pro campo para ajudar, entendeu? Não foi falta de procurar, não foi falta de procurar. Não foi falta de esforço, não, porque o pessoal, pelo contrário, muita gente... A cidade uniu. Foi uma coisa impressionante. E até hoje a gente está perguntando aonde está o Ameriquinho. É uma coisa assim que, meu Deus do céu, eu fico aqui imaginando, tentando imaginar a dimensão de tudo isso, na época. Eu ainda não era nascido, foi em 80? Em 80. 80 não era nascido, eu sou de 81. E uma situação, inclusive, o Giovanni trouxe aqui alguns recortes de jornais, pessoas que faziam matéria em jornais, que é o meio de comunicação da época. O meio de comunicação é jornal. É o jornal. Enquanto a gente está conversando aqui, eu vou estar jogando as imagens aí, vocês vão ver, tem aqui recortes de jornais de São Paulo, não, tem do Rio. Aqui de Brasília, aí teve esse caso que a gente mandou para a Globo do Rio, que eles divulgaram, né, na época.
E a gente mandou também para a Rádio Record de São Paulo, que divulgaram também. Todos esses jornais eu vou estar passando aqui. O pessoal está ouvindo o Giovanni falando, porém preste atenção nas imagens aí, que as imagens dos jornais estão passando aí. Viu, e gente? teve o Jornal Estado de Minas também na época, que o Record a gente não está sem aqui, mas circulou muito que o jornal nosso aqui, da cidade, ele era forte na época. Uhum. Então divulgava, então, todo mundo sabia o que estava acontecendo na cidade. A cidade, ela se informava pelo jornal. Sim, né? Era escrito. A Rádio de Fora começou a anunciar também. Anunciou pela rádio de Montes Claros. O problema é que você anuncia na rádio assim, você não tem um visual, você não consegue ver a aparência, né? Não consegue ver. Mas só que a gente foi lá naquela educadora de Montes Claros, a gente divulgou lá, né? Jornal do Norte, Montes Claros, né? A gente foi lá pessoalmente. O negócio é o seguinte, gente, só para vocês terem noção, eu tô mostrando essa foto aqui toda hora, encosta um pouquinho mais próximo lá, Giovanni. Isso. Eu tô mostrando essa foto toda hora porque só para vocês terem noção, há 43 anos atrás, até tirar uma foto era difícil. Vocês praticamente só tem essa foto dele. Essa aqui e a do jornal. Exatamente. Então, até difícil. isso era complicado. Era difícil, viu, gente? Muito difícil. Eu vou até deixar aqui ele assim. Melhor. Aqui. O pessoal vai vendo. Exatamente. Uma situação assim que eu acho que daria até para fazer um filme. De casos que não foram desvendados. Parece uma novela, né? Tem os novela. Personagens, né? O começo. Tem um enredo todinho. Tem um enredo todinho. Tem o começo, o meio e um fim sem solução. E deixa eu te falar, Giovanni, se passaram aqui 43 anos, sua mãe e seu pai nunca perdeu a esperança de... Não, nunca perderam a esperança. De encontrar? Pai sempre ele pega, fica olhando, lê isso aí de novo. Relê, torna a ler. E eu percebo que tem aquela angústia, né? Eu fico me imaginando o que passa sabe? E sempre eu vejo, igual aquele dia do rapaz que você divulgou aí lá do Maranhão, que veio. Isso, aí eu imaginei encontrou na hora. A família, né? Exatamente. Para você ver como é que a internet é interessante e tem seus lados positivos. Outro dia uma pessoa me procurou e falou: Patrick, eu preciso encontrar minha família. Menos de meia hora com a internet nós encontramos a família aqui. E a pessoa estava no Maranhão, né? No Maranhão. Deve ser quase 3.000 e tantos quilômetros de distância. Encontrou todo mundo rapidamente, foi muito rápido. Então teve essa situação que você imaginou também, né? Eu imaginei, quando eu vi aquele caso lá, eu pensei nisso aí. Pois é. E, aliás, toma um pouquinho de água aí, eu agradeço aqui rapidamente aqui meus apoiadores e eu vou te fazer uma pergunta já sobre isso. Agradeço aqui, Jovason Sonorização, áudio profissional, 99942-6822. Qualidade não se compara, se conquista. Agradeço também Posto Panorama, combustível com qualidade no Posto Panorama, Praça Newton Veloso, número 148, ali no bairro Alto Claro, saída para Ubaí, Montes Claros, naquele contorno ali. Agradecer aqui, Centro Automotivo, Grupo Taiobras Baterias, fone zap 999-29-3662 e 3231-1365. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela, na rua João Antônio, 549, em Brasília de Minas, na rodovia 202, 769. Esse WhatsApp serve para ambas as lojas, 999555794 e Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, número 1200. Soma Estrutura para Eventos. Tudo que o seu evento precisa, nós temos uma estrutura sensacional para qualquer tipo de evento, viu? 389-9822-55479. Major Supermercados, 2 lojas em Montes Claros e 2 aqui em Brasília de Minas. Lá em Montes Claros tem 2 lojas, uma no bairro Morrinhos, outra no Alterosa, ali próximo ao Grande Maracanã. Aqui em Brasília de Minas, no centro e no Alto Claro. Agradeço Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria com o melhor preço, ali na Coronel Sansão, ao lado da Prefeitura. 99207-9819. MG Telecom, a qualidade que você precisa, 100% fibra ótica, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. 99872-9866, MG Telecom. Eu estou aqui conversando, falando, com o Giovanni Pereira, irmão do Ameriquinho. Esse aqui, o Ameriquinho desapareceu daqui de Brasília de Minas há 43 anos atrás. E o mistério continua até hoje. Então, o que fala mais forte, Giovanni, no seu coração, é que alguém pode ter pegado o Ameriquinho. Exatamente. Você não acredita na morte do Ameriquinho? Não. Enquanto não houver corpo, a gente acredita que ele está vivo, né? Mas a gente não descarta, que tenha morrido, né? Pode acontecer.
E essa busca, ela continua. Mas é uma morte assim que não deixou vestígio Não deixou nenhum, vestígio, né? Não né? tem nada. Não tem nada. São várias situações. Pode ter morrido. Alguém pegou, você tá bem de vida, não quer voltar? Você tá com bem mentalmente, algum trauma, a gente não sabe, né? Ó, tem muita gente que conversa muita coisa e a gente ouve muito. Eu, a minha vida inteira, ouvi falar desse caso. E muita gente especulou muitas coisas. Até chegaram a falar que os cachorros lá do Fortino poderiam ter matado. Eles falaram... Se você não quiser falar sobre isso, não tem problema. Eu falo, exatamente, pra você ficar bem claro. Já teve gente de falar que teve pessoas que matou, né, citando nomes de gente. Né, uma coisa que a gente não pode falar, uma coisa eu citei a questão dos cachorros, é porque antigamente, gente, até hoje, tem quem tem fazenda, quem tem propriedade na roça, tem cachorros ali para proteger. Exatamente. Né? Mas não foi o caso, porque se os cachorros... Eu não disse que foi o Faustino que fez alguma coisa, não. Eu tô falando que foi os que falaram na época dos cachorros. O pessoal né? comentou, os cachorros lá do homem, aí falaram... Mas como os cães vieram, eles achavam, né? Com certeza. E a gente nunca imaginou assim que Faustino é uma pessoa boa, né? Assim, em memória, né? Que já faleceu. Mas não tira o mérito, né? Eles, os meninos, Bid, Cid, os meninos, é tudo gente boa e a gente não tem nada que fale mal deles, né? Eles eram muito acolhedores na casa deles. Com certeza, com certeza. Depois, após esses acontecimentos, a gente cresceu. A gente jogou bola com eles, né? E sempre eles eram pessoas muito atenciosas. Eu conversei com o Giovanni antes da gente começar a gravar e a gente até pensou fazer o seguinte. Eu tive a ideia de fazer o trajeto lá, mas eu acredito que fazer esse trajeto pouco ia ajudar, se fosse o caso, para encontrar o Ameriquinho, não ia contribuir muito, não, né? O mapa ele mudou um pouco, né? Muita coisa mudou depois de 40 anos. Houve uma divisão muito grande, pessoas muito diferentes que não faz parte já daquela cena, daquela época, né? Tem muitos que não estão mais, né? Que são 43 anos, muitos já faleceram, né? Muitos que tiveram na procura, mesmo os que lá na casa também, né? Então, acho que não ia acrescentar muita coisa. E tem gente também que às vezes não quer falar por algum motivo, né? A gente tem que respeitar também. Mas a gente continua na busca até hoje. Pois é, eu fico aqui imaginando a primeira noite, a segunda noite, sem o Ameriquinho, a terceira noite, o primeiro ano. Nossa, meu Deus do céu. Imagina o que essa família passou e passa até hoje, sabe, gente? Eu queria muito, eu gostaria muito que Deus abençoasse, que o meu podcast pudesse chegar até o Ameriquinho. Se ele estiver nos assistindo, se ele estiver nos ouvindo, talvez esteja, se for o caso de uma pessoa que o raptou, que o pegou, talvez esteja com outro nome, mas eu tenho certeza que se ele ver essa foto aqui, ele vai saber que é ele. Eu tenho certeza. E uma coisa interessante, Patrick, eu nunca falei pra você, a gente conversa assim sobre o Ameriquinho, mas não falei. Quando o Ameriquinho sumiu, meu pai estava ensinando ele, porque para meu pai era questão de honra a gente entrar na escola já sabendo o nome, o próprio nome, o nome da escola e o nome da cidade. E ele já estava sendo treinado. Então por isso que ele sabe. Sabia. Eu acho que ele sabe o nome dele. Entendeu? Olha só. Que já estava escrevendo o nome dele, já estava Escola Estadual Cremil do Passo, era aqui no Cremil. Olha só, isso é interessante, viu? Interessante, porque tem coisa que a gente lembra, assim, então, a gente lembra. E era questão de honra para meu pai, porque quem tinha mais condições, às vezes os pais já eram professores, né, já chegava adiantado. E meu pai, na ideia dele, se a gente soubesse já o nome da cidade, o nome da escola, já está na frente. Com certeza, com certeza. Eu tenho esperança muito grande. Você me contou uma coisa um dia que ficou gravado na minha mente a respeito desse assunto. Você falou que teve uma situação em que alguém comentou que tinha uma família não sei se era uma Kombi. Tem esse caso, sim. Que estava com a criança. Isso, exatamente, aconteceu. Como ficou sendo divulgado, ele sumiu em 29 de abril de 80. Esse caso ficou passando pelos jornais. Igual conforme você viu, tem vários jornais. E no Jornal do Norte, em Montes Claros, na época, uma pessoa, ele sentou na mesa, ele trabalhava para um vereador em Montes Claros. Ele sentou na mesa, foi ler o jornal e ele viu a foto do Ameriquinho. Tá vendo? Aí o que ele fez? Ele falou assim, ele viu e viu o telefone, viu tudo, né? Aí ele falou, não, eu vi esse menino. E ligou. Ele ligou para uma pessoa aqui em Brasília, que eu não lembro quem foi. E essa pessoa ligou para Ana Didino, que é a minha tia. Que até telefone ninguém tinha.
Era Aqui difícil. em cima só um que tinha Com telefone. Só certeza. Zezão tinha telefone aqui em cima. Com certeza. Então lá embaixo tinha mais gente que tinha. Então ligou pra Ana Dino, que é a minha tia, e deu o recado. Que Ele ela viu pegou a foto do Ameriquinho no jornal, no Jornal de Montes e Claros. falou assim, eu vi essa criança. Eu vi essa criança. E ele ainda usou o termo. Se eu tiver errado no que eu tô falando, pode bater na minha cara dos dois lados. Olha só, ele viu essa criança com quem e onde? Então, o que aconteceu? Ele tava naquele entrocamento, porque indo para Montes Claros, você sabe onde que é. Emidinha, que é depois de Mirabela, lá mais na frente, do lado direito. Tem uma Sim, entrada ali que chama Emidinha. sim. Então ele tava ali, essa rodovia ainda não era asfaltada, e ele disse que estava esperando condução para ir para Montes Claros. Ele disse que passava um carro, passava outro, e ele batia a mão e nada, ninguém parava. Em um dado momento, lá para as 10 da noite, estava vindo uma perua, ele bateu a mão, a perua brecou, né, deu aquela freada e parou lá na frente. Peru é Kombi, viu, gente? A perua é Kombi. Aí o que aconteceu? Ele tem como dar carona aí e tal? Tô indo para Montes Claros. Pediu a carona. Pediu carona. E o cara, prontamente, né, ele falou, não, dá para ir sim. Dizendo ele que a hora que ele entrou no carro, tá o motorista, e não sei se tinha mais uma pessoa com ele, mas ele percebeu que tinha duas crianças dentro do carro. E uma dessas crianças? E uma dessas crianças, segundo ele viajou com a criança, né? E aí eles foram, deram carona, ele foi. Aí chegou mais na frente, o cara parou em um bar lá na Tiririca, que é antes de Montes Claros. Um é bem mais antes, o outro já chegando em Montes Claros. É um bar lá. Aí ele parou e disse que o cara desceu, tal, foi até lá no balcão, e ele ficou observando que, pelo que ele entendeu, aquela pessoa tinha que receber um dinheiro daquele comerciante lá, daquela mercearia. E quando ele chegou lá, a pessoa falou, tem que te dar tanto, mas não tem nada. Contando aqueles casos, né? Sim. E, tudo bem. Aí disse que pegou um taco, chamando pra jogar sinuca, tinha sinuca lá. Mas não competia a ele, né? Você tá na carona, você só observa, né? E ele deve ter percebido que aquela criança não era filho daquele homem. Ele percebeu, mas eu acho que ele percebeu a hora que ele viu o jornal, né? Pois Ele é. viu o jornal. E ele seguiu viagem. Pois é, eu falo assim, ali naquele convívio... Ele achou assim, né? Viu duas crianças, né? Tudo bem, podia ser filho, né? Sobrinho e tal. Também não cabia perguntar, né? E se dirigiram, voltaram para Perua e se dirigiram para Montes Claros. Aí foi até a rua lá, falou Rua Piauí, deu o número lá. Pai sabe disso tudo, acho que 417 na época. Aí ele foi até lá, nesse endereço. Seu pai foi? Não, meu pai foi Ah, depois. não. Ah, Aí tá. o trajeto ainda, né? O rapaz foi, aí a pessoa parou nessa Rua Piauí. E ele ficou observando assim, né? Continuava observando. Aí ele disse que ele tirou o rapaz que estava no carro, pegou a criança e veio uma mulher de lá para cá dentro da casa, né? Aí ele disse que falou, que eu trouxe presente para você, ó. A mulher recebeu, ele falou, eu ganhei lá em Brasília de Minas. Ele falou? O cara chamava Mariano. Puxa vida. Entendeu? Aí ficou... Ele observou tudo. Aí ele falou assim... Então isso reforça que... Isso reforça que foi ele um rapto. E que ele esteja vivo. Que ele esteja vivo. E não tão longe. E não tão Quem longe. sabe, né? Quem sabe. E aí aconteceu isso. E aí o que aconteceu? Voltando lá pro jornal que ele estava lendo, né? Que já foi depois. Esse já foi mais ou menos... Já tinha passado uns 3 meses que ele estava lendo, né? E 3 meses, às vezes, muita coisa mudou. Eu moro aqui, amanhã eu já não estou mais aqui. E aí meu pai foi lá. Ele deu o endereço, o Mariano deu o endereço. Ele ligou aqui. Dando o endereço. Ele ligou e falou onde que ele foi. Olha só. Aí meu pai foi lá, procurou ele com a polícia e os comissários de menor, né? Que é quem toma a providência dos menores, né? Aí foi com o comissário de menor e foram lá na casa. Só que meu pai disse que quando chegou lá, que a polícia, né, apertou o pessoal lá para ver, né, investigar. Aí contaram que as pessoas que moravam lá que já tinha mudado. Já tinha mudado e parece que a pessoa que tinha alugado a casa não é esse negócio igual hoje que você põe um CPF, RG, né? Que você tem que exigir um contrato, né? Era como se fosse uma promissória ali qualquer. Não, você aluga de boca. Isso.
tem muito lugar de boca, né? Contrato. Você mora aí e tal. Aí, dependendo da situação, a pessoa vai achar que tá em... pode causar prejudicar ele na justiça, A pessoa que estava lá na casa, ou seja, ele saiu sem deixar também nenhum documento, nem nada. Sem documento. Sem identificação nenhuma. Exatamente. Segundo a apuração que a polícia fez com os comissários menor na época. Esse fato que você me contou aqui, eu fiquei arrepiado. Eu senti que essa criança era o Ameriquinho. Exatamente. Sério mesmo. E ele deu essa certeza, né? Porque você poderia parecer ele não falou que parecia, falou era ele. E coincidentemente o cara falou, trouxe o presente aqui para você, presente, de Brasília, de Minas. De Brasília, de Minas. Tá né? vendo, gente? Então ficou essa dúvida, né? Para até hoje, né? E a gente não como demanda assim para investigar uma situação dessa, você tem que estar à disposição, ir lá, voltar, ir para a polícia, cobrar, né? E fica difícil, que já era outra cidade, né? Nossa, é uma situação assim que é inexplicável essa história aí. Ô, Giovanni, teve alguma coisa assim que eu deixei de te perguntar, que você queria deixar registrado aqui? Porque podcast eu fico te interrompendo direto e tal. Tem alguma coisa que ficou lá para trás que eu não te perguntei ou que você queira deixar aqui registrar também sobre esse assunto? Quero sim. Então, passado tudo isso, a gente não deixou de procurar. A gente continuou procurando. Mais ou menos uns 97 por aí. Teve uma época que eu trabalhei lá em São Paulo, chamava SOS Criança. E SOS Criança é infrator e criança de rua, de Brasil afora, né? Inclusive, quando teve aquela novela lá, Explode Coração, gravaram até uns capítulos lá, que uma criança desaparecia e tinha todo o percurso e aparecia nesse SOS, que é onde acolhe tanto os infratores, que tem que ser encaminhado para outro local, e criança de rua, né? Essas crianças que vivem em situação de rua. E lá, a gente foi... eu conversando com os educadores, contando o caso, né? Porque é um caso que precisa ser divulgado, né? Às vezes está aqui, São Paulo pra gente tá aqui do lado, né? Ele tá lá, tá aqui, a maioria, acho que o povo daqui tá em São Paulo. Que sai daqui, né? Com certeza. Então tá ali do lado. A 1.000 e poucos quilômetros tá quase do lado, né? E mais hoje com a internet. E naquela época lá, aí eu conversei com o pessoal e eles me encaminharam para mim ir até a Praça da Sé, que lá tem as Mães da Sé. É uma ONG, né? De uma mulher que chama Ivanice, que a filha dela desapareceu. E ela tentando achar a criança, ela não tinha achado. E ela teve que fazer essa ONG para ajudar outras pessoas desaparecidas, outras mães desaparecidas, né? Então a gente chegou aí até a Praça da Sé. E tá lá assim todo aquele pessoal com os cartazes, entendeu? Dos filhos desaparecidos. E naquela época, no Gugu tinha uma divulgação muito grande de pessoas desaparecidas, né? Que hoje na televisão você não vê, raramente. É verdade. Passa outras situações que não tem nada a ver. Verdade. Mas de gente desaparecida, você não vê. E no Gugu sempre passava, no programa do Tinha Gugu, mesmo. né? Ele dava muito apoio a essa ONG, né? Existe. E existe também o Movimento Nacional de Buscas, né? Que a gente mandou de lá também, eles conseguiram mandar as fotos e distribuir no Brasil inteiro, né? Teve, nesse caso também, eles divulgaram, foi nas casas lotéricas, sabe? Porque tem aqueles panfletinhos. Antes também saiu até na conta de água, de luz. Né? A foto de pessoas desaparecidas. Se eu não me engano, na lata de óleo também tinha. Tinha campanha grande. E no caso deles... Era a internet da época. Internet da época. E chegou a sair nas casas lotéricas, né? E depois a gente veio, a gente não parou, né? A gente fez com o Fernando Isso, aquele dia Fernando lá, da TV Acontece. No TV Acontece, no YouTube, né? Que teve Quem quiser ver essa matéria, pode ir na TV Acontece. Matéria Ameriquinho. A matéria americana. Assista aí, gente. Inclusive tem os pais do Giovanni dando entrevista também, viu? Exatamente. Vale a pena. Tá bem divulgado lá, né? Explicou bastante. E o Geraldo Natalino também fez um esforço, né? Que a gente não esquece. Geraldo Natalino é um cidadão brasileiro que divulga muito. Aqui no podcast. Exatamente, as coisas do Brasil e de Minas, né? A gente fica muito agradecido. Eu falei com ele prontamente colocou lá na revista também dele, né? Uma revista, assim, de grande interesse para a cidade. O negócio é que vocês nunca desistiram. Nunca desistimos. Vocês estão sempre
procurando. Sempre procurando. Sinal disso é que agora a gente está aqui. Nós estamos aqui ao né? vivo e a cores. E né? eu tenho certeza que esse podcast, eu tô com esperança grande. Eu tô com esperança muito grande que esse podcast vai chegar aonde a gente está desejando chegar. Exatamente. Tenho certeza. Aí era uma coisa para movimentar a cidade, uma alegria total, né? Pois é, vai ser uma coisa espetacular. Exatamente. Ó, nós estamos aqui gravando o podcast numa época de Natal. Hoje é 27. Hoje é 27. 27. E esse podcast vai ser lançado em 2024, no ano novo, que eu sempre coloco toda semana um. Então a gente está gravando no final de dezembro, vai ser lançado no início aí de janeiro. Dê esse presente de ano novo aí para a família do Giovanni, da dona Ana, né? Ana e seu Américo. Américo. É o Ameriquinho, né? O seu Américo. É. Inclusive é o filho que tem o nome do seu pai, né? Exatamente. O Américo, olha só. Dê esse presente de ano novo aí para esse pessoal, gente, ó. Ameriquinho, eu tenho certeza que você está nos ouvindo, você está nos assistindo, ó. É você mesmo, tenho certeza. E talvez você tenha acesso ao meu podcast, tem um vizinho que é parecido aqui, ó, que tem uma história, ó, quem sabe ela ainda permanece até com o mesmo nome, né? Exatamente. Porque você falou que o seu pai já estava ensinando para ele. Já estava ensinando, mas, né? mas eu acredito que assim, tipo assim, quem pegou ele, igual pela situação que foi, eles mudaram o nome, né? Pode ser. Ele não poderia colocar o mesmo nome. Verdade, mas só que fica na memória. Fica na criança. memória, né? Eu acredito que ele deve saber, meu nome é Ameriquinho. Ele pode ter até outro nome. Mas ele sabe, ele tem lembranças, não. Exatamente. Eu lembro de meu pai. Né? Agora, e as pessoas chamam a gente, né, pelo nome, né? Pois é. Agora eu fico imaginando aqui, Giovanni, se caso uma pessoa tenha pegado o Ameriquinho, e essa cobrança dele com essas pessoas? Não, você não é meu pai, você não é minha mãe. Eu quero ir para minha... com certeza, né? Eu acho que as pessoas que, se ele tiver com alguém, a pessoa não pode tirar esse direito dele, né? Ele tem que ser livre, né? As pessoas são livres, então assim, ele tem que... Se ele achar que ele deve voltar, a gente conta, né? Ele é livre. Agora tem uma coisa interessante. Sim. Você falou uma coisa espetacular. O crime já prescreveu. Você que tenha talvez pegado o Ameriquinho, não custa nada você ouvir a sua consciência e falar, o Ameriquinho é você. E devolvê-lo aqui para a família, para ele pelo menos secar as lágrimas de uma mãe que chora todos os dias a ausência de um filho. Porque não vai dar nada para a pessoa. Já não vai dar nada. Prescreveu, já tem mais de 40 anos. A pessoa cometeu aquele ato errado, né? Isso aí jamais, né? Talvez a pessoa não queira morrer com essa culpa, né? Exatamente. Eu preciso saber se ele quer carregar essa culpa, né? Existem duas possibilidades aí. Do Ameriquinho estar nos assistindo e também a pessoa que tenha uma suposta pessoa que tenha pegado o Ameriquinho pode ter até a consciência de, aliás, uma oportunidade de desfazer um mal que ele fez no passado. Exatamente. Né? Isso aí é uma situação interessante para a gente falar aqui também. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar aqui, Giovanni? Não, acho que é mais ou menos isso aí. Não tem muita coisa mais a Pode acrescentar. O espaço aqui é seu. Acrescentar não tem mais. A gente procura, né? Sempre está procurando, igual a gente agradece por você ter dado mais uma oportunidade, né? Para não cair no esquecimento, né? E sempre a gente está comentando, eu vejo, a gente está em São Paulo, a gente vê muita criança indo para a escola dentro de um ônibus sem um maior tá olhando. É verdade. Alguém da família. Sabe, é uma coisa que, como a gente já passou por isso, a gente tá naquela situação assim, a gente sente, sabe, como se fosse parecendo que vai acontecer. A gente vê muita criança andando, você vê a criança com a mochilinha nas costas. Você já lembra na hora, né? Já lembra na hora. E não tem um maior para acompanhar. Então a gente vê a cena, né, acontecendo. Está prestes a acontecer. Então é o que eu estava te falando. Sente tantas pessoas por dia desaparecido, né? Hoje o Ameriquinho estaria com quantos anos? Então, ele tinha 6, tem 43, é para estar com 49. Tá no ovo. Tá no ovo ainda, Ameriquinho, ó. Exatamente. 49, né? 49. Tá novo. Tá novo ainda, tá? Tem 43 só desaparecido. E em abril agora faz 44. Ele tem menos de 50 anos. Menos de 50 anos, Então, Giovanni, que bom que você veio aqui dividir com a gente, compartilhar com a gente essa história real, né? É uma história real.
E eu espero que o podcast possa contribuir de alguma forma para ter boas notícias aí a respeito desse caso tão assim integrante, que nos causa assim tantas incertezas, né? E a pergunta que não quer calar: onde está a Ameriquinho? Exatamente. A gente fica, toda vez que a gente assiste, a gente vê passando pessoas com 40 anos que desapareceram, tá voltando, né? A gente fica na expectativa, né? Tá no prazo, então assim, nunca é tarde para voltar. Vai dar certo, tenho certeza que vai. Nunca é tarde para voltar, e a família espera de braços abertos, né? A gente nunca deixou de acreditar que uma hora ele vai voltar. Ele só não volta se tiver acontecido algo assim que, a morte dele. Exatamente. Né? Aí são mistérios que só Deus pode desvendar. Mas eu acredito muito nessa história que você contou. Desse caso aí que você me contou. Essa história ficou na minha cabeça o dia que você falou isso ficou martelando, ficou bem marcante na minha cabeça. Eu acredito, sim. A gente via muito aquele tipo uma linha direta que desvendava esses mistérios, sabe? Que investigava de novo, ia pra cima e tal. E a gente mandou muita carta. Antes tinha a Porta da Esperança, Silvio Santos e tudo, mas nunca deu certo. E hoje eu tenho certeza que com o apoio da internet isso aqui vai chegar longe, vai dar certo. Em nome da sua família, em nome de todos os seus familiares, eu gostaria que você hoje é o porta-voz da sua família aqui hoje, e eu gostaria de perguntar para você, e você pode responder essa pergunta por você e por seus familiares. Diante de uma história dessa aqui, Giovanni, o que é a vida para você? A vida é tudo, né? Deus dá a vida pra gente, a gente tem que zelar bem dela, né? Cuidar do próximo, né? Que é o que tá faltando hoje, muito é amor ao próximo, né? Se briga, se mata por qualquer coisa, mas para mim a vida é tudo, né? Deus está acima de tudo e de todos, e Ele conduz a gente, né? É isso mesmo. E dá a gente a força, a luz, né? Todo dia a gente sai, pede a Deus para a gente ser uma boa pessoa, não fazer nenhum mal pro próximo, né? Ser uma pessoa digna, né? Que é o que os pais da gente ensinou a gente procura trilhar sempre, né? Ser uma pessoa digna, honrar os compromissos, entendeu? Isso é bom. E parar de desejar mal ao próximo, porque isso não adianta nada, né? É isso aí. Nesse mês de Natal a gente está bem sensibilizado, sensível a essas coisas, e eu acho que tem que servir para o ano inteiro, aí, esse ano vindouro aí, a gente tem que ter essas expectativas no coração de ser uma pessoa melhor a cada dia. Acho que isso é o principal. No finalzinho aqui eu vou até revelar. Gente, o Giovanni já teve vontade de ser locutor de rádio, viu? Foi o primeiro. Eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu queria ser era locutor. Aí eu fui fazer o curso, fui lá em entonação de voz, tudo, então a gente dicção. Inclusive peguei até aquela carteirinha da imprensa. Nunca exerci nenhum dia. Olha aí, que legal. Isso é bom. Entendeu? A gente saber que tem pessoas que gostam da comunicação. Recentemente eu fiz uma entrevista com o Dr. Cid e ele admira demais a comunicação, Dr. Cid dentista. Então, eu vi o podcast que você fez, e o Dr. Cid pra gente, que a gente estudava com ele, era o homem da ecologia. Exatamente. Que legal. É isso aí. Numa outra oportunidade, Giovanni vai vir para falar exclusivamente da vida dele e falar sobre a questão de ser locutor, enfim. Hoje foi para falar do Ameriquinho, que breve vai estar aqui com a gente novamente em Brasília de Minas. Giovanni, muito obrigado, viu? Deus te abençoe, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço em nome da minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, e que Deus abençoe você sempre, né? Amém. Para poder estar tocando esse microfone e sempre achando alguém e transmitindo alegria para nós, que você faz direto. É isso, que é uma satisfação. Fico muito feliz de estar aqui atrás desse microfone e com pessoas maravilhosas aqui ao meu lado. Exatamente. Gente, se inscreva no canal. E eu conto com a sua inscrição e com seu like aí, viu? Sabe uma coisa interessante? Eu tava olhando a entrevista de Edmilson Batista, tá com 12 mil visualizações e eu tenho menos de 3 mil inscritos no meu canal. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão assistindo os vídeos, então se inscrevendo, vamos lá, vamos ajudar aí. Me ajude a levar Brasília de Minas pro mundo inteiro aí. Valeu, Giovanni, obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.